A mudança do sinal da TV analógica para digital já está acontecendo em várias regiões do país. No Distrito Federal, o desligamento do sinal analógico está marcado para amanhã. Mas antes disso, é necessário que, no mínimo, 93% das casas do município estejam aptos a captar o sinal de TV digital. Até 2018, todos os televisores do país só vão captar o sinal digital das emissoras. A mudança técnica visa melhorar a qualidade de transmissão da imagem e som, sem ruídos e chuviscos. A discussão da troca do tipo de tecnologia usada na distribuição do sinal de TV aberta no Brasil vem sendo feita desde 2012. E desde 2013, decretos vêm sendo editados para regulamentar a mudança e garantir o direito constitucional de acesso à informação. São decretos próprios do Executivo. E a agência, ela trabalha, vamos dizer assim, apesar de ser a agência todas elas serem independentes, elas trabalham junto com o Executivo no sentido de elaborar o melhor decreto para que com isso não se prejudique com o decreto direitos do consumidor. O decreto presidencial 8.061 de 2013 determina que o Ministério das Comunicações deve estabelecer cronograma para a mudança de implantação do novo sistema, no prazo de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2018. A mudança vai ser gradual. A primeira cidade a desligar o sinal analógico foi Rio Verde, em Goiás. No ano que vem, o desligamento vai ocorrer em São Paulo, em março, na Bahia, Ceará, Minas Gerais e em Pernambuco está previsto em julho e no Espírito Santo, em outubro. Os demais estados ainda estão sendo analisadas possíveis datas para a mudança de sinal. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o professor, que é especialista em comunicação social, Alexandre Quilin. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Qual o significado dessa emancipação da TV neste cenário digital? Uma coisa importante que com a digitalização, não só da televisão, vai acontecer isso com o rádio também, vai acontecer isso também com o impresso, que a partir do momento em que todas as bases de textos jornalísticos são digitalizados, ou seja, deixam de ter aquela sua forma original, no caso do texto, ser impresso, entregue na casa do assinante, no caso do rádio, do sujeito ter que ter toda uma lógica, ter o radinho em casa, ter toda uma circunstância de distribuição terrestre. No caso da televisão, também da mesma maneira, tem um sistema de distribuição terrestre, precisando ter um receptor em casa. Faz com que você saia daquilo que a gente chamava de ambiente, o ambiente do rádio, o ambiente da revista, o ambiente do jornal, o ambiente da televisão, para uma ambiência. Hoje, por meio do smartphone, por exemplo, você acessa qualquer um desses textos. E a televisão, então, ganha, nesse sentido, uma alforria. Havia toda aquela discussão, a televisão vai morrer, agora tudo é internet, etc, etc. Ao contrário, com esta alforria, a televisão, ela simplesmente circula por várias telas. Hoje eu vejo os jovens dizerem que não, eu não assisto televisão. Não assiste TV aberta, mas assiste conteúdo de televisão. As séries que hoje são, digamos assim, o grande consumo desses jovens é um conteúdo de televisão, que respeita a estrutura textual da televisão, a estrutura narrativa da televisão, só que eles assistem no telefone celular, mas é um conteúdo de televisão. Então, quando a gente fala dessa emancipação, a gente está falando, na verdade, da alforria do conteúdo televisivo, que antes estava vinculado a uma única forma de distribuição e agora ele circula em várias possibilidades. Pode ser acessado em qualquer lugar, né? Professor, e quais são as consequências práticas para a vida da pessoa da TV digital? Porque as pessoas estão ouvindo aí, vai desligar o sinal, vai mudar, além da qualidade da TV, quais as consequências práticas e as transformações que pode causar na vida do cidadão comum? Bom, a gente começa chamando a atenção, seguindo o que a gente conversava antes, a mudança da tecnologia. Né? Hoje, até agora, a gente vinha tendo transmissão por onda hertziana, ou seja, tinha uma limitação. Então, você tinha uma limitação para transmitir imagem, uma limitação para transmitir áudio e precisava, para manter os canais atuais, de uma banda muito larga. Quando você transforma tudo isso em pacote de dados, porque é o que você faz com o sinal de vídeo, com o sinal de áudio e com o sinal de dados, tudo vira pacote, aquele pacote binário da sequência 01, 01, 0001,
faz com que você precise de um espaço menor. E aí vem a primeira mudança. Você pode ter no espectro de transmissão digital de cada canal mais de uma programação ao mesmo tempo. Você passa a ter a multiprogramação. Naturalmente, quando você digitaliza sinal de vídeo e áudio, as codificações hoje permitem que você possa comprimir mais. Por exemplo, antes você precisava de uma banda significativa para transmitir HD, por exemplo. Com o tipo de codificação que a gente está fazendo hoje, que é a chamada H264 ou MPEG-4, significa que você pode comprimir mais ainda a distribuição do sinal de vídeo e ele chega com altíssima qualidade, o que vai representar naturalmente numa imagem melhor. A mesma coisa vai acontecer com o áudio. Se você tem condições de ter um receptor de sinal que permite que você consiga ouvir o áudio estéreo, você vai conseguir ouvir o áudio estéreo. Isso qualifica a qualidade do produto televisivo. Eu brinco que no processo de digitalização, a televisão está começando, ao contrário do que se disse que ela iria morrer, se transformando em cult, porque ela começa a ter recursos que permitem que ela possa melhorar a sua estética, melhorar a sua capacidade de narrativa, inclusive. Muda a linguagem também? Vai ter um impacto naturalmente na linguagem. A gente já vem sentindo isso nos exercícios que a televisão vem fazendo hoje, sobretudo na transmissão de grandes eventos. Você percebe que é possível fazer coisas que a televisão não fazia antes, como o grande plano geral. A televisão não conseguia fazer o grande plano geral porque desaparecia as informações em função do número de pixel que você tinha antes para informar a imagem. Hoje, cada vez mais aumenta o número de pixel. Você já está falando que vai chegar numa condição equivalente, por exemplo, a 35 milímetros na televisão, com 8K, com 4K, que fazem com que você consiga ter um detalhamento que você não tinha antes no grande plano geral. Você consegue fazer movimentos de grua hoje com uma tranquilidade e com um volume de informação visual que você não tinha antes. Isso permite que você possa também trabalhar a fotografia da televisão. Você consegue hoje, com esse nível de informação, trabalhar detalhes nos ambientes que são os ambientes cênicos da televisão. Você consegue mostrar objetos, antes os objetos sumiam, e cada elemento desses vai tendo uma função narrativa, o que a gente chama de função diegética, quer dizer alguma coisa. Então você pode fazer recursos que você fazia no cinema, e que hoje, do ponto de vista narrativo, você poderá fazer na televisão. E claro, o que é interessante é que quando a televisão começa a circular por essas outras mídias, você vai ter que fazer naturalmente algumas adaptações. Por exemplo, você vai ter que reduzir o tempo de um determinado produto desses no smartphone. A molecada não consegue ficar 1 hora assistindo um filme no smartphone. Então você vai ter que fazer alguns trabalhos de estrutura narrativa que vão se adequar nesse processo de dissipação de cada tela que a televisão passa a ter. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, professor. Pois não. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o professor Alexandre Killing, que é especialista em comunicação social, e está conversando hoje conosco a respeito do desligamento do sinal analógico que acontece em Brasília, no Distrito Federal, em Brasília e no entorno, já a partir de amanhã, e também vai se estender aí pelo Brasil todo até 2018, né, professor? E a gente estava falando das novas possibilidades da TV digital, né? Digamos a instância multiprogramação. A gente não sabe, nunca ouviu falar nisso. Explica pra gente o que é. É importante porque, como a gente já tinha conversado, à medida que diminui a quantidade de dados que você precisa para divulgar áudio, vídeo, transmitir áudio, vídeo e também dados, faz com que na mesma banda que você hoje opera, a TV Justiça, por exemplo, você possa colocar mais de uma programação. Isso aqui chama multiprogramação. Exemplo, você pode estar transmitindo ao mesmo tempo mais de uma reunião ou sessão de câmara, de turma, que vai determinar que seja o canal, vou botar 0, porque cada canal vai ter um número diferenciado, mas vamos lá. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Tudo a mesma TV, mas no cada mesmo canal da TV transmitindo uma Justiça, coisa. você pode colocar 4 e até 5 programas diferentes. Uma programação de esporte, por exemplo, para entender quem está lá em casa. Um jogo de um time e outro de outro. Exatamente. Do mesmo jeito que você tem hoje, num certo sentido, na TV por assinatura. A diferença é que isso é de graça. Só que pela legislação brasileira, pelo que está aprovado até o momento, só os canais públicos podem usar esse recurso da multiprogramação. Então você já tem isso na TV Senado,
coordenada na TV Câmara, você já tem isso na EBC, e você pode também fazer adotar a mesma sistemática aqui na TV Justiça. Um aspecto super importante também dentro dessas alterações é a interatividade. Dentro daquilo que foi desenvolvido pelo Brasil na adaptação do modelo japonês, que o modelo de modulação que a gente usa é japonês, se desenvolveu a interatividade. Se desenvolveu aqui o que se chama Ginga, que é um middleware. Para efeito de comparação, embora não seja exatamente isso, é como se fosse o Windows da televisão, um sistema operacional. Por meio dele, que é uma camada intermediária de software, você pode colocar aplicações. Essas aplicações podem oferecer para o telespectador um conjunto de informações que ele antes só teria acesso se estivesse conectado. Se ele fizer por meio da TV aberta, ele vai receber isso de graça. Então, para os serviços públicos, isso é extremamente relevante, que ele poderá ter acesso a informações dos ministérios da saúde, da educação, da ação social e mesmo informações da própria justiça, num processo eleitoral, por exemplo. Há um conjunto de informações que o Tribunal Eleitoral se esforça para distribuir e precisa de dados, de informação e tal. Pode trabalhar isso de maneira complementar, usando a TV Justiça e distribuindo isso por meio da interatividade. Foram distribuídos aqui no Distrito Federal aproximadamente 250 mil conversores que têm o Ginga, que, portanto, é possível desenvolver esse tipo de aplicação e esse tipo de conteúdo. Isto é altamente revolucionário em termos da televisão. O que acontece, e esse me parece ser o principal problema, a gente precisa ajudar o telespectador. A gente sabe, McLuhan já dizia que a cada nova tecnologia há sempre um processo de adaptação. Martim Barbeiro, outro teórico da comunicação, dizia que é preciso trabalhar as competências de recepção. Então, tudo isso que a gente está falando, se a gente não ensinar o telespectador, ele não vai saber que existe. Como, por exemplo, a gente precisa mostrar para ele o valor que tem a TV Justiça, que ele não está acostumado na TV aberta a assistir à TV Justiça. Ele está acostumado a ver pelos canais de assinatura, etc, etc. Então, agora, é importante informar para ele que ele tem isso. E é importante informar para ele que tem a multiprogramação, que às vezes pode estar passando um assunto que diz respeito a ele, que está sendo julgado, que está sendo avaliado e que atinge a vida dele. Então, há um processo de inclusão tecnológica altamente importante com a televisão, mas a gente precisa levar essa informação também. Até agora a gente trabalhou, de uma maneira geral, no processo da transição do analógico para o digital. Agora é importante trabalhar essa perspectiva de o que eu faço, o que eu posso, as alternativas que o telespectador tem. Tá ótimo, professor. Obrigada pela participação. Eu conversei com Alexandre Killing, que é professor, especialista em comunicação social, e conversou hoje conosco. Na Universidade Católica. Tá ótimo. E conversou hoje conosco a respeito dessa inclusão digital que acontece a partir do desligamento do sinal analógico e da implementação do sinal digital em todo o país. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde a todos.